Há 74 mil anos, nas terras que hoje formam Sumatra, na Indonésia, a terra se partiu em fúria. O supervulcão Toba explodiu com uma violência quase inimaginável, arremessando milhares de toneladas de cinzas e enxofre rumo ao céu. A luz solar foi bloqueada por anos. As temperaturas despencaram, florestas murcharam, rios secaram e o frio se instalou até nos trópicos. A população humana, composta então por pequenos grupos de Homo sapiens, espalhados pela África e Ásia, encolheu drasticamente. Estudos genéticos sugerem que restaram menos de 10 mil indivíduos reprodutivos no planeta. Mesmo assim, contra todas as probabilidades, sobrevivemos. Abrigados em refúgios naturais, adaptando ferramentas, compartilhando calor e conhecimento, nossos antepassados resistiram. Essa quase extinção moldou nosso DNA e nossa história. Sem o Toba, talvez não estaríamos aqui para contar. O Monte Toba não era um vulcão comum, era uma força geológica de proporções quase bíblicas. Sua erupção, há cerca de 74 mil anos, liberou energia comparável a milhares de armas nucleares detonando ao mesmo tempo. Uma coluna imensa de cinzas e compostos sulfurosos subiu aos céus, obscurecendo o sol por semanas, talvez anos. Mais de 2.800 quilômetros cúbicos de rocha, poeira e gás foram arremessados na atmosfera. Um volume que supera em muito qualquer erupção registrada na era histórica. Grandes áreas do Sudeste Asiático foram varridas pela fúria do fogo e do calor. No lugar da montanha, restou uma imensa depressão, hoje preenchida pelas águas calmas do lago Toba, em Sumatra, Indonésia. Mas os efeitos não pararam ali. Partículas finas se espalharam pelo planeta, provocando um inverno vulcânico prolongado. O clima global entrou em colapso. Colheitas silvestres murcharam, animais migraram ou desapareceram. E os humanos, poucos e dispersos, viram seu mundo encolher drasticamente. Foi um dos momentos mais críticos da nossa existência. Depois da explosão do Toba, uma névoa densa de enxofre e poeira fina se alojou na estratosfera, agindo como um véu permanente contra os raios solares. O resultado foi um inverno vulcânico de proporções planetárias. As médias térmicas globais despencaram entre 3 e 5 graus Celsius, e em certas zonas, o frio foi ainda mais implacável. Por quase uma década, o mundo viveu sob um crepúsculo gélido. Plantas não germinavam, rios congelaram em regiões inesperadas, e os ciclos naturais que sustentavam a vida entraram em caos. Florestas tropicais murcharam, savanas se transformaram em areia estéril, e muitas formas de vida, de grandes mamíferos a insetos especializados, simplesmente desapareceram. Esse colapso ecológico atingiu os humanos em cheio. Grupos já pequenos viram suas fontes de alimento sumirem. Abrigos tornaram-se fortalezas contra o frio e a fome. A erupção, portanto, não foi só um desastre geológico. Foi um ponto de quase extinção. Um divisor de águas que pôs à prova a resiliência da nossa espécie e que, por um fio, não apagou para sempre a chama da humanidade. Os genes contam uma história silenciosa, mas aterradora. Análises do DNA humano revelam um estreitamento drástico na diversidade genética por volta de 74 mil anos atrás. Um sinal claro do que os cientistas chamam de gargalo populacional. Tudo indica que, após a erupção do Toba, restaram apenas alguns milhares de Homo sapiens no planeta. Alguns modelos sugerem um número tão baixo quanto 2.000 indivíduos reprodutivos. Esses sobreviventes, espalhados em refúgios isolados, sobretudo no sul da África e talvez em bolsões do subcontinente indiano, enfrentaram um mundo hostil, com escassez de recursos e clima instável. Mesmo assim, mantiveram redes sociais, transmitiram saberes e protegeram suas linhagens. É deles que descendemos todos os 8 bilhões de humanos atuais. Cada traço, cada variação genética moderna carrega o eco desse quase apagão. Um punhado de pessoas, em meio à escuridão vulcânica, assegurou que a história da humanidade não terminasse ali, mas continuasse contra todas as probabilidades. A sobrevivência após o Toba não foi obra do acaso, foi fruto de engenho, flexibilidade e laços sociais forjados na crise. Diante de florestas devastadas e caça escassa,
Grupos de caçadores-coletores redirecionaram seus passos para zonas litorâneas, onde moluscos, peixes e crustáceos ofereciam uma fonte estável de proteína. Abrigos naturais, como grutas e vãos rochosos, transformaram-se em fortalezas contra o frio prolongado. Dentro delas, o fogo deixou de ser apenas uma ferramenta, tornou-se centro de vida, calor e troca. A cooperação tornou-se essencial. Compartilhar alimento, cuidar dos feridos, ensinar os jovens. Essas práticas não eram generosidade, mas estratégia de continuidade. Nesse ambiente de pressão extrema, habilidades antes incipientes ganharam força. A linguagem se refinou, sinais simbólicos começaram a marcar territórios ou narrar experiências, e o planejamento coletivo se aprimorou. Assim, numa ironia da história, a quase extinção provocada pelo Toba pode ter impulsionado justamente aquilo que nos torna humanos: pensamento complexo, empatia e capacidade de inovar diante do caos. O evento Toba é um alerta gravado na rocha e no DNA. Por mais avançada que pareça, a civilização humana permanece à mercê dos caprichos geológicos do planeta. Hoje, com megacidades, redes de abastecimento global e sistemas interdependentes, uma erupção de escala semelhante causaria colapso em cadeia. Fome, caos energético, colapso econômico. Por isso, cientistas vigiam de perto formações como Yellowstone, buscando sinais precoces de atividade. Mas a verdade mais profunda não está no perigo, e sim na resposta. Nossos antepassados não venceram o inverno vulcânico com força, mas com flexibilidade, mudando rotas, reinventando dietas, fortalecendo laços. A adversidade os obrigou a pensar, planejar e cooperar de formas antes inéditas. Assim, a erupção que quase apagou nossa espécie também a forjou. Ela nos lembra que a Terra não precisa de nós, mas nós, se quisermos permanecer, precisamos respeitá-la, entendê-la e aprender com os que sobreviveram ao impossível. O evento Toba foi, de fato, o momento em que a humanidade quase se apagou. Uma explosão colossal, a maior dos últimos 2 milhões de anos, lançou o mundo em escuridão e frio, reduzindo nossos ancestrais a talvez apenas alguns milhares de almas espalhadas pela África e partes da Ásia. Mas nesse quase fim, nasceu algo novo. Pressionados pela escassez e pelo clima hostil, esses sobreviventes refinaram ferramentas, fortaleceram vínculos e exploraram ambientes antes ignorados, como as costas ricas em mariscos. Sua teimosia diante do colapso não foi só instinto. Foi o primeiro ato consciente de uma espécie que aprenderia a moldar seu destino. Cada um de nós carrega no código genético e no espírito o legado daqueles que enfrentaram um inverno sem fim. Lembrar deles não é apenas honrar o passado, é reconhecer que, mesmo diante do abismo, a vida encontra um caminho e que nossa força mais profunda está na capacidade de recomeçar.